Oi mulher, eu quero começar esse vídeo falando que o que eu preparei para você hoje é inédito no método VDA, o método que eu criei. Você não vai encontrar essa aula no meu Instagram e nem dentro do curso ainda. Essa aula vai ficar no ar por tempo limitado e depois ela vai ficar gravada dentro do curso. Então se prepare porque eu vou desenvolver uma decoração inédita com a técnica mais inovadora e com o método mais rentável e mais seguro do mercado de alongamentos. Vamos começar já colocando a mão na massa? Então vem comigo! Então a primeira coisa que nós vamos fazer é higienizar a mão da nossa cliente. Aqui no caso eu vou fazer só uma unha, porque é uma demonstração para você, senão esse vídeo ia ficar muito longo, tá? Então você vai higienizar, pode ser com PrEP ou com álcool 70 e você não seca a mão dela. Eu dou uma espalhada aqui, para ele secar mais rápido, mas você tem que deixar ele secar sozinho. E aqui você vai pegar, a unha da sua cliente e como ela já está com alongamento, nós vamos primeiro fazer a retirada desse alongamento, tá? Então eu vou começar fazendo para vocês a demonstração aqui de uma remoção. E a primeira coisa que a gente faz numa remoção, eu vou usar aqui a broca de cerâmica, tá? Essa daqui ela tem a gramatura verde, ela é uma broca um pouco mais agressiva. E o meu motor na rotação, no sentido horário, eu vou aumentar a velocidade no máximo e vou fazer a redução do tamanho. Só para reduzir tamanho você pode usar a velocidade máxima. Mas não diminui muito, que depois a gente termina de chegar na lixa manual. Porque se encostar no dedo dela pode esquentar e pode queimar. Reduzimos o tamanho, agora nós vamos inverter a rotação, nós vamos colocar no sentido anti-horário. Eu tô colocando aqui na velocidade mediana, de uns 18.000 RPM. E agora nós vamos lixando por cima. Lembrando que quando a gente construiu a estrutura dessa unha, a gente respeitou ali, a quantidade certa de produto no ponto certo da unha. Então na região da cutícula tem menos produto. Na ponta tem mais produto, tanto que você vê, que a ponta tá um pouquinho grossa. Então a gente tem que lixar mais do meio para a ponta e menos do meio para a cutícula. Não lixa por igual não, porque a quantidade de produto não tá por igual. E se você lixar demais, em excesso, aonde não pode, você vai acabar danificando a unha da cliente. Quando você aperta aqui, de um lado pro outro, você vê que a unha já começa a se flexionar, tá vendo? Então já tá na hora de parar, a gente não precisa lixar mais. E agora a gente termina de diminuir o tamanho na lixa manual. Mais ou menos esse tamanho aqui, é um bom tamanho, tá? Pra gente estar fazendo um alongamento, pra gente estar fazendo aqui o encaixe do molde. Então agora nós vamos fazer a preparação como se a gente fosse fazer um novo alongamento. Então eu vou pegar aqui a broca diamantada 718, que é a broca que eu utilizo na região da cutícula.
sentido anti-horário, reverso, velocidade baixa, entre 10 e 15 mil RPMs. E nós vamos aqui afastar a cutícula dela e retirar o excesso. Ó, a broca ela tem que estar sempre deitadinha assim, ó, jamais em pé, em ângulo de 90 graus com a unha da cliente, porque senão você pode causar uma lesão. Então ela tem que estar sempre deitadinha e a velocidade sempre baixa nesse momento. Feito isso, a gente iria passar essa mesma broca por cima da unha natural da cliente, mas como aqui ela estava de alongamento e eu já fiz a remoção, não tem necessidade porque a unha dela já está fosca. Você faria isso se a unha tivesse com aquele brilho da unha natural para tirar aquele brilho que é oleosidade. E a gente sabe que nada gruda. Sobre o óleo, então a gente tem que deixar a unha completamente fosca, senão o alongamento vai ter descolamento precoce. Agora a gente vai passar o nosso desidratador, eu utilizo o passo 1 da Cútil. Nós vamos passar o adesivador, que é o passo 2 da Cútil. Com cuidado para não encostar na cutícula. E a capa base, que para isso eu uso o passo 3 da Cútil. A capa base é um produto à base de gel, então ele vai precisar ir na cabine para secar. Ó, você aplica com bastante cuidado para não encostar na cutícula. Chega bem perto, mas não encosta. Se encostar, você limpa antes de levar para a cabine. E nós vamos levar para secar por 30 segundos. Pode. Então aqui eu já borrifei o álcool 70 no meu algodão prensado. Nós vamos tirar aqui a goma da capa base. E agora nós vamos partir para o encaixe do molde. Eu utilizo o molde da Tati Modena, tá? Que é esse molde maravilhoso, eu super recomendo. Já usei vários moldes de várias marcas, de vários preços diferentes, e eu não encontrei um molde que tenha o melhor custo-benefício que esse. Então a gente vai tirar o molde do adesivo, nós vamos encaixar aqui, ó, essa abinha uma na outra. E como o formato escolhido foi o estileto, tem que destacar aqui também, ó. Como o formato escolhido foi o estileto, nós vamos fechar ele até o final. E esse molde aqui, essa partezinha rosa aqui de cima, ela destaca. Então, sempre que a gente vai fazer esse formato, ó, a gente tira ela, ó. Tá vendo? Essa partezinha sai e ele fica no formato já que a gente quer, que é o formato da unha que a gente vai fazer, que é a estileto. E agora a gente vai encaixar esse molde. O que você tem que prestar atenção na hora de encaixar o molde? Ele não pode ficar inclinado. Então eu vou colocar ele aqui na unha dela, ele não pode ficar nem pra cima e nem pra baixo. Nem subir no morro, nem descer no morro. Ele tem que ficar reto. Então quando você olhar o dedo dela de perfil, o molde ele tem que estar acompanhando o dedo dela. E atenção, é acompanhando o dedo e não a unha. Porque tem cliente que tem a unha côncava ou convexa. A unha côncava é aquela unha que curva para baixo, né? A gente até costuma chamar de unha bico de papagaio. E a unha convexa é aquela, né, que faz assim. Ela tende a dar aquela arrebitada para cima. Então, se você colocar o molde acompanhando o formato da unha, se a cliente tiver a unha côncava ou convexa, o molde vai ficar encaixado errado. Então, o molde ele não tem que estar alinhado com a unha, ele tem que estar alinhado com o dedo da cliente, tá ok? Senão vai ficar torto. Então, você encaixa aqui as laterais. Quando você vê que ficou reto, ó, quando eu coloco a lixa aqui, ó, ele tá reto com o dedo dela, tá vendo? A unha dela tem um ápice alto aqui, a unha natural mesmo, mas você vê que o molde tá alinhado com o dedo. Então, já que tá alinhado, eu posso fechar. Então, eu prendo aqui, ó, essas duas abinhas aqui na lateral do dedo dela e começo a apertar por baixo, ó. E aí eu vou fechando ele.
Pronto, o meu molde está encaixado. Olha só como é que ficou. Tá vendo? Essa linha central... Essa linha central do molde tem que estar centralizada com o centro da unha dela. Então, ele não pode estar torto nem nesse ângulo, olhando de perfil, ele não pode estar inclinado nem para cima nem para baixo. E olhando desse ângulo assim, ó, ele também tem que estar centralizado com a unha natural da cliente, tá? Senão, o alongamento que você vai fazer vai ficar torto. Então, aqui eu vou fechar ele todo embaixo para ficar bem firme e não sair do lugar. E agora nós vamos aplicar o nosso produto. Para trabalhar com poligel, nós vamos precisar de papel toalha. Então, eu coloco um papel toalha aqui. Esses normais que a gente usa em cozinha mesmo. Você vai precisar de um dappen. O dappen é esse copinho de vidro onde a gente vai colocar o álcool isopropílico. Não pode ser álcool 70. Para esse momento, a gente precisa exclusivamente do álcool isopropílico. Então, você coloca o álcool isopropílico lá e a gente vai usar ele para umedecer o nosso palito. Eu uso o poligel da Nails 21, tá? É o Gel e Gel. A cor dele é a cor máscara da coleção da Ellen Santana. Então, agora ele tá vindo em pote, antes ele vinha em bisnaga, mas é exatamente o mesmo produto, só mudou a embalagem. Eu já abri ele aqui, ó, olha que tonalidade linda, fica um nude bem natural, fica maravilhoso. E aí, você vai usar um palito chanfrado, que tem essa parte aqui, né, chanfrada. Você vai umedecer o palito, tirar o excesso no papel toalha, pegar a quantidade de produto que você vai aplicar, e nós vamos aplicar na unha e começar a desenhar o formato. Deposita aqui no centro da unha, ó. Umedece o palito novamente. O excesso, sempre tira o excesso, porque se você coloca o palito encharcado em cima do produto, a umidade do palito vai entrar no produto e esse produto vai perder essa textura. Tá vendo como a textura do poligel é maravilhosa, ó? Ele não escorre, ele é firme, ó. Tá vendo? Ele é firme. É isso que dá a nossa grande vantagem de conseguir fazer um alongamento de altíssima qualidade em redução de tempo. Com redução de tempo, entende? Por causa da textura dele, ele é muito fácil de trabalhar, muito prático, muito simples, muito maleável. Então, se você umedece demais o palito, na hora que você for modelar aqui o poligel, você vai deixar ele muito líquido e ele perde essa textura, que é seu grande diferencial. Então, sempre tira o excesso do palito. E aí você começa a dar batidinhas. Gente, é muito leve a mão. Olha que delícia. Parece que você tá brincando aqui com uma massinha de modelar. E aí aqui essa primeira camada, que é a camada do esqueleto, ó, nós vamos pegar só da metade da lâmina dela pra frente. Por enquanto nós não vamos aproximar da região da cutícula ainda, tá? Então, você nivelou ele aqui na metade, ó. Nivela bem para ele não dar aquele ressalto, né, aquele degrau, ele tem que vir gradativamente. E toda vez que você sentir que o palito secou, você torna a umedecer e tirar o excesso. Porque o palito seco, ele começa a grudar no produto e aí você não consegue manusear. E aí você vem dando batidinhas e trazendo ele para frente. Outro grande detalhe que vai te fazer conseguir reduzir tempo é o controle de produto. Então, ó, quando eu aplico o meu produto aqui, você vê que não tem excesso. Não tem produto em excesso aqui que depois eu vou perder tempo tirando na lixa. Então eu já vou desenhando o formato que eu quero já certinho, sem produto escorrendo, sem rebarbas. Olha só. Vou mostrar aqui pra vocês antes de eu levar na cabine. Aqui eu já finalizei a aplicação do esqueleto, ó. Tá vendo aqui como a lateral ficou bem certinha? Isso aqui depois eu não vou precisar nem perder tempo lixando, vai ser só pra acertar. Olha do outro lado como é que ficou. Dá pra ver? Olha só como ficou acompanhando certinho aqui a lateral da unha dela. Então, quando você aplicar o produto com poligel, como ele não escorre, você pode modelar ele à vontade, deixar ele bem certinho antes de ir pra cabine,
que isso vai te poupar tempo no final, na hora do lixamento. Então essa primeira camada nós vamos deixar somente 20 segundos, tá? E para secar o poligel você precisa de uma cabine original. Se for a cabine réplica não serve, tá? Porque o poligel ele só seca com a cabine original. Então você vai levar por 20 segundinhos na cabine original e aí a gente vai fazer a nossa pré-curvatura. Pronto, já deu os 20 segundinhos, ó, você vê, ó, dando batidinhas que ele já tá seco. Ele seca bem rapidinho mesmo. Agora a gente já pode desencaixar o nosso molde e nós vamos apertar ele aqui, ó. Para fazer a nossa curvatura. A gente vai pôr a presilhinha e levar para a cabine por mais 30 segundos para ele terminar de secar. Saindo da cabine, agora a gente pode fazer o nosso ponto de tensão. Então a mesma coisa, umedece o palito, tira o excesso, agora nós vamos pegar uma quantidade de produto um pouco maior, olha só, aproximadamente esse tanto. E não tem problema se você não acertar na quantidade de primeira, se você pegar muito, no final aqui você retira o excesso e devolve para o pote. E essa é a vantagem também do poligel, porque não tem desperdício. E se você pegar pouco, é só você vir e pegar mais. Agora nós vamos levar ele, ó, para próximo da região da cutícula. Só que bem pouquinho, tá? Na região da cutícula a gente não coloca produto em excesso para quando crescer não ficar aquele degrau, tem que ficar completamente nivelado. Então, primeiro de tudo, você acerta aqui a região da cutícula, ó. E agora você vem trazendo ele para as laterais. Nós vamos cobrir toda essa parte aqui do leito dela, da unha natural. A região da cutícula e as laterais. E agora nós vamos trazendo ele para a ponta. Olha que delícia de trabalhar com poligel, gente. Olha a facilidade, a praticidade. A mão é muito leve, não precisa pôr força nenhuma. Olha só. Olha esse controle de produto. O que vai ser meu lixamento aqui, gente? Muito mínimo mesmo, porque eu não tenho excesso de produto para tirar aqui na lixa, ó. Se eu falasse pra você que essa unha tá pronta, que eu só ia passar o top coat, você ia acreditar. Por quê? Porque eu apliquei o produto tão certinho que depois eu vou economizar muito tempo lixando. É isso que eu falo quando eu digo para vocês que vocês precisam de um método, de um passo a passo. Quando eu falo que eu faço um alongamento e uma manutenção de alto padrão de qualidade em menos de 1 hora, gente, não é marketing, é método. E eu tenho alunas que têm colocado em prática esse método, centenas de alunas, e têm obtido o mesmo resultado. Porque é só você seguir um passo a passo. É muito prático. O problema é que muitas vezes, nós como neodesigner, e eu me incluo nisso porque eu também já passei por isso, a gente aprende a colocar aquele tanto de produto em cima da unha. E a gente não quer que fique uma unha grossa, uma unha artificial, e o que a gente faz? A gente tira tudo na lixa. E aí a gente perde dinheiro em dobro. Primeiro porque você perde dinheiro desperdiçando o produto, porque para que você colocou um gel em excesso na unha que você vai tirar? Que você vai lixar transformando ele em pó que vai para o lixo, ou seja, jogou dinheiro no lixo, perdeu dinheiro. E também você perde dinheiro em forma de tempo. Já ouviu falar que tempo é dinheiro? Por que tempo é dinheiro? Porque o tempo que você gasta lixando, né, que você demora demais aqui nessa cliente, você poderia estar atendendo outra cliente e ganhando por outro atendimento. Então, redução de tempo é uma grande vantagem, e com o nosso mercado ficando cada vez mais competitivo, nós precisamos sempre estar buscando aperfeiçoar e melhorar o nosso trabalho. E com o método VDA é inevitável. Então nós vamos levar para secar esse ponto de tensão. Olha só, esse tempo todo que eu fiquei falando, tá vendo que o produto não saiu do lugar? Não escorreu? Aqui eu ainda não levei para a cabine, ó, o produto ainda tá cru. Então nós vamos levar para a cabine para secar por 30 segundos, nós vamos tornar a fazer a pré-curvatura e depois levar por mais 60 segundos. Saiu da cabine,
O ideal agora seria a gente esperar resfriar antes de tirar a presilha, porque se a gente tira a presilha com o produto ainda quente, a curvatura pode abrir, né? Se eu tivesse fazendo as duas mãos, agora enquanto essa mão resfria, eu iria estar trabalhando na outra mão. Porém, como eu só estou fazendo unha, como eu só estou fazendo uma, eu vou forçar o resfriamento dessa unha borrifando aqui em cima dela o álcool 70, tá? Então aqui eu já posso tirar a presilha e eu forço aqui o resfriamento dela, ó, resfriando ela com esse álcool que eu apliquei, que é para a curvatura não abrir. Pronto, a gente tira a goma aqui do produto. E agora nós vamos começar o nosso lixamento técnico. Então a primeira coisa que nós vamos acertar vão ser essas laterais aqui. Como o produto já ficou aplicado bem rente, ó, aqui é bem pouquinho que a gente precisa lixar. A outra lateral. Então agora nós vamos trabalhar a região da cutícula. Eu gosto sempre de usar o lado da lixa que tem a letra, né, que tem o escrito. Esse lado tem escrito, esse lado não tem. O lado que tem escrito vai ser sempre o lado 180, que é o lado mais fino, né? O 180 é o lado mais fino da lixa e o lado 100 é o lado mais grosso. Então a gente sempre que a gente for trabalhar próximo da cutícula, próximo da unha natural, a gente trabalha com a parte mais fina da lixa. Então, nós vamos pegar aqui, ó, e vir nivelando bem de leve, porque a gente também já aplicou pouco produto aqui e a gente não quer tirar o produto que a gente aplicou. A quantidade de produto já está ok. É só mesmo para dar nivelamento, acabamento. Ó, aí você vem acompanhando o movimento aqui, ó, da cutícula, ó. Vai trazendo a lixa para cima do produto, ó, fazendo a mesma curva aqui que a cutícula faz, ó. Essa meia lua aqui do dedo. Pronto, já é suficiente, olha como foi rápido. E agora nós vamos trazer o nosso lixamento para a ponta. Então a primeira coisa, nós vamos pegar aqui, ó, posicionar na parede lateral. A unha, no formato estileto, ela tem a ponta fina. Aqui tá mais pro amendoado, né? Mas não vai ficar assim, nós vamos fazer estileto. Então nós vamos colocar a lixa aqui e nós vamos inclinar ela pra dentro, ó. Dessa forma. E agora nós vamos lixar e vamos ir deitando ela pra cima da unha, ó. Coloca na lateral, fazendo pressão aqui pra dentro, ó. Pra gente criar nossa ponta fininha. E vai lixando e aos pouquinhos vai deitando a lixa pra cima da unha. Mesma coisa do outro lado agora, ó. Olha esse pouquinho que eu lixei, como já fez uma diferença. Vamos continuar, que ainda não tá bom o suficiente. Aí você lixa de um lado e lixa do outro, até você ver. E o grande detalhe da estileto é você ver se ela tá centralizada. Porque a ponta dela tem que estar centralizada com o centro da unha. Ela não pode ficar com a ponta torta para um lado ou para o outro. E agora nós vamos lixar assim por cima, ó. Deixa eu olhar de perto aqui só pra eu ver uma coisa. Aí agora são só detalhes, você vai olhando, vai vendo onde que precisa melhorar e vai acertando.
muito importante para você fazer formatos é a cliente estar sentada bem retinha de frente para você. Se a sua cliente estiver com a mão torta, sentada torta, a unha vai ter uma grande chance de ficar torta. Olha lá como ficou a nossa estileto. Tá vendo? Ficou com a ponta fininha do jeito que a gente queria. Olha como ficou linda. Pronto, e esse foi o nosso lixamento técnico. Olha a praticidade e a velocidade. Por isso que no método VDA, eu te ensino a fazer o lixamento técnico em 1 minuto por unha. Já pensou que sonho você conseguir fazer o lixamento das 10 unhas em 10 minutos? Tudo por causa do método, não é só o lixamento em si, não existe um passe de mágica no lixamento. Começa lá no início, desde a preparação correta da unha, até você encaixar o molde da forma correta, porque se você encaixa o molde torto, na hora que você aplicar o produto, a unha vai ficar torta. E você vai tentar corrigir depois como? No lixamento. Só que não vai dar certo. Então, quando você já encaixa o molde da forma certa, tudo já caminha para no final você conseguir fazer todo o passo a passo, todo o procedimento com muito mais velocidade e sem perder a qualidade. E com mais qualidade ainda. Eu diria que quando você aplica um método comprovado, a qualidade do seu alongamento aumenta, enquanto o seu tempo diminui. Parece um sonho, né? É real. Então vamos prosseguir. Agora para o nosso acabamento, eu vou tornar a pegar a broquinha de cutícula, a broca 718 diamantada. Nós vamos passar aqui, ó, na velocidade bem baixinha, só para certificar que não ficou produto encostado na cutícula. Então, se ela desliza, ó, é porque não encostou. Se tiver encostado, ela vai dar uma agarradinha. Aí você insiste um pouquinho mais ali naquele ponto. Feito isso, agora nós vamos acertar por baixo. Para isso eu vou usar essa broca aqui, que é uma broca de tungstênio. Você pede a cliente para virar o dedo e nós vamos tirar aqui a espessura para ela ficar fininha. Rotação reversa, né, no sentido anti-horário, velocidade baixa também. E você vai sempre, ó, do meio para um canto e do meio para o outro, ó. Pronto. Eu vou acertar aqui esse cantinho, que às vezes quando a gente vai fazer esse lixamento, né, a gente tem que conferir para ver se tá tudo ok. Isso aqui, gente, são detalhes, tá? Não tem regra, não. É você olhar, ver se tem alguma coisa te incomodando e trabalhar ali naquele ponto. Ó, pronto. Agora você olha por baixo, ó. Você vê que ela ficou fininha, não tá aquela unha grosseira, artificial. Muita gente tem dificuldade na hora de fazer isso na estileto, né? De afinar por baixo. A gente tira o excesso de pó e vamos polir. Ó, pra mim ela ainda tá um pouquinho torta pra cá, deixa eu acertar. Aí eu gosto de virar a mão da cliente assim, ó, de frente pra mim. E eu olhar nesse ângulo aqui, ó. Que às vezes eu olho de um ângulo, tá ok, quando eu olho do outro tá torto e vice-versa. Pronto. Agora eu posso polir.
E a gente vai partir agora para a decoração, que é a parte mais esperada dessa aula. E eu vou ensinar vocês a fazer o efeito mármore. Aquele efeito maravilhoso, né, que a gente vê por aí nas unhas das gringas. E, gente, é muito mais fácil do que você imagina. Então, com o alongamento pronto, com a unha polida, para fazer o efeito mármore, nós vamos precisar de um esmalte branco e de um esmalte preto. Esmaltes em gel, tá? Eu uso o branco dessa marca Nail Perfect e o preto que eu vou usar é o da DayZ. Mas pode ser da marca da sua preferência, desde que seja esmalte em gel. Isso daqui, ó, é o papelzinho onde estava encaixado o meu molde, tá? Então não joga ele fora, porque para fazer essa decoração a gente vai usar ele só para pingar uma gotinha de esmalte aqui. Então a primeira coisa que a gente faz é esmaltar essa unha com uma camada de esmalte branco. A esmaltação com esmalte branco, ela tem que ser feita com muito cuidado, porque o branco a gente sabe que ele é uma cor que tem um costume de manchar. Você começa aplicando, ó, da ponta para depois ir chegando perto da região da cutícula. É assim que a gente aplica esmalte em gel. É o contrário do esmalte tradicional, né? Quem é manicure, que está acostumada a aplicar começando... Quem é manicure está acostumado a começar aplicando pela cutícula. Mas como no nosso caso a gente não pode encostar na cutícula, então a gente começa tirando o excesso do pincel do esmalte na ponta e só depois que o pincel já está com um pouquinho de produto que a gente vai aproximando, ó. E para te ajudar, você abre a lateral do dedo da cliente, ó. Com esses dois dedos você faz um movimento de pinça aqui, ó, e abre bem essa bochechinha para você conseguir aproximar bastante, sem encostar. Olha lá, apliquei a nossa primeira camada. Foi assim que ficou, sem encostar na cutícula. E agora a gente vai levar para a cabine por 60 segundos. Aí pra gente fazer o efeito marmorizado, você vai precisar de um pincel bem fininho. Você pode comprar, né, aqueles pincéizinhos que já vem com bem pouquinho pelo, ou você pode fazer como eu fiz. Se você tem um pincel aí, às vezes, que tá mais velho, que você já tá deixando de usar ele, ao invés de jogar fora, né, um pincel como esse aqui, ó. Só que ao invés de jogar fora, você corta ele, você reaproveita. Você pega a tesourinha, vai cortando aqui de uma lateral e de outra, até sobrar mais ou menos essa quantidade de pelo assim no meio, ó. Tá vendo? Que já é suficiente. Ele tem que ficar um pouco abertinho, tá vendo, ó? Ele tem que dar esses pelinhos aqui, eles têm que ficar um pouco separadinhos, que isso vai ajudar a gente na hora de fazer o efeito. Não pode ficar muito fino, não. Então aqui já saiu da cabine, a gente vai passar uma segunda camada, só que agora a gente não vai levar para a cabine de imediato. A gente vai fazer a decoração em cima dessa segunda camada ainda molhada. Mesma forma de aplicação, ó. Você aplica começando pela ponta. E só depois você vai aproximando da cutícula quando o pincel já está com menos produto. Agora eu vou tirar aqui um pouquinho do esmalte que eu deixei encostar nessa segunda camada, ó. Não pode encostar na pele em momento nenhum, tá? Pronto. Com essa camada ainda molhada, agora nós vamos vir com o preto. Então você vai pegar o esmalte preto, você vai pingar uma gotinha aqui no papelzinho do molde. Pouquinho também, tá, gente? Ó, não é exagero não, ó. Uma gotinha bem pequenininha. Você vai molhar a pontinha do seu pincel nesse esmalte preto, também bem pouquinho, não precisa pegar exagero. E nós vamos fazer 3 riscos
começando sempre das extremidades para o meio. Então, aqui é meio aleatório, não tem muita regra. Mas você pode pegar aqui, ó, observa que para eu ter estabilidade no meu movimento, eu tô apoiando o meu dedinho aqui na mão da cliente, ó. Então, isso faz com que eu não trema. Se eu ficar com a mão solta assim, ó, a chance de eu tremer é muito grande. Então, eu tenho aqui um apoio, ó, para eu não tremer. Então, eu venho aqui da lateral e puxo pro meio. Pego mais um pouquinho de esmalte. Venho aqui agora de outra extremidade, pode ser daqui perto da cutícula, e puxo pro meio. Agora eu vou fazer um do lado de cá, ó. Pega mais um pouquinho de esmalte, vira o dedinho assim. Vem daqui desse cantinho e puxo pro meio. Pronto. Vou até pôr um pouquinho mais de preto aqui, que esse aqui ficou fraco, ó. Pronto, ó, eu fiz 3 riscos aleatórios, tá vendo? E agora nós vamos limpar o nosso pincel, tirar todo o resíduo de preto e nós vamos vir só com bastante leveza na mão, gente, é muito leve mesmo. Lembra que tem um esmalte branco aqui por baixo que ainda tá molhado? Nós vamos vir meio que bem sutilmente misturando esse branco com esse preto, que é o que vai dar, ó, o nosso efeito marmorizado. Tá vendo? Tem gente que gosta de fazer essa parte aqui, ó, com álcool. Eu não gosto de misturar álcool porque a gente sabe que o álcool ele tem água na composição, né? O álcool ele tem umidade. E a gente sabe que a água é um grande inimigo nosso. Então não é bom a gente misturar a água aqui, porque vai atrapalhar a nossa decoração. Olha só, assim que a gente vai fazer um efeito marmorizado. E aqui, ó, você pode simplesmente finalizar a unha desse jeito, ou você pode fazer a aplicação do glitter. Aqui o nosso efeito já tá pronto. Ó, tá vendo? Ele tem que ficar com essas linhas irregulares. Algumas, porque quando a gente mistura o branco no preto, ele fica com um degradê de cinza, né? Ele forma aqui tons de cinza. Então, a gente tem que... O que eu ia falar, gente? Então, o efeito marmorizado é exatamente isso. Ele é o preto, o branco e essas linhas irregulares em tons de cinza, fazendo essa graduação do preto para o branco. E aí, se você quiser fazer a aplicação de um glitter, né, eu vou usar aqui o pigmento da Grift. Esse daqui, ele é o prata, ele é na cor número 9. Mas pode ser qualquer um que tenha uma tonalidade mais prateada. Você vem aqui, ó, vou tornar a limpar meu pincel com resíduo de esmalte. E você vai começar a aplicar o glitter. Só que para aplicar o glitter, você vai dar batidinhas, ó. Só batidinhas. Você não vai desenhar as curvinhas não, ó. E aí você vai colocando aleatoriamente aqui no meio dos desenhos que você fez. Pronto.
Esse foi o nosso efeito marmorizado com glitter. Esse efeito marmorizado, gente, você pode fazer com qualquer cor. Você pode fazer um marmorizado em tom de rosa, é só você substituir o esmalte preto pelo rosa. Então aqui, ao invés de você pingar uma gotinha do preto, você pinga uma gotinha do rosa e vem desenhando. Aí você usa um glitterzinho rosa depois para finalizar. Qualquer cor de esmalte em gel que você tiver, você consegue fazer esse efeito. Então agora nós vamos levar para a cabine por mais 60 segundos para terminar de secar. Então, se você fosse fazer a decoração sem o glitter, era só depois de terminar o efeito marmorizado, levar para a cabine e selar com top coat. Como nós optamos por fazer o glitter, a gente aplicou o glitter antes de levar para a cabine e agora saindo da cabine a gente vai selar com o top coat. O top coat que eu uso é o da Feng Shang Mei. Eu já usei vários top coats de várias marcas, inclusive mais caras, mas eu prefiro esse. Não só pelo preço, mas porque eu também achei que ele é o que tem melhor acabamento, melhor brilho e melhor custo-benefício. Então, o top coat, da mesma forma, a gente vai aplicar do meio para a ponta. Com bastante cuidado para não encostar na pele. E a gente pode levar para a cabine por mais 60 segundos. Então pronto, esse foi o nosso resultado. Agora, para finalizar essa unha, a gente só vai hidratar a cutícula dela. Eu vou passar aqui um pouquinho do olhinho de cutícula. E a gente espalha com a canetinha. E não leva óleo de cutícula para cima da unha, porque depois que a unha sai da cabine, ela já fica com esse brilho bem bonito do top coat, ó. Então você espalha o olhinho trazendo pro dedo. Pode passar aqui embaixo também, ó. Prontinho, esse foi o resultado da aula de hoje. Olha essa decoração, que maravilhosa. Olha esse formato estileto. Aqui embaixo, ó, você vê que a lateral tá retinha. Ela não ficou com a ponta caída, nem arrebitada para cima, ó, ficou com a lateral retinha. Em cima você vê que o ponto de tensão ele tá natural, não tá aquela coisa grosseira, artificial. A região da cutícula também tá nivelada, não tá aquele morro aqui. Então, olha só, gente, por isso que eu falo com vocês, quando vocês seguem um método, quando vocês seguem um passo a passo, o seu tempo de mesa reduz e a sua qualidade aumenta. Olha lá que linda que ficou esse acabamento, olha por baixo para você ver como que ela ficou fininha. Não ficou aquela estileto grosseira, né, que fica bem artificial. E esse efeito maravilhoso, né, marmorizado. Vocês gostaram? Eu adorei. Acho que é super tendência. E assim que minhas clientes verem esse efeito, porque como eu falei com vocês, é algo inédito, que eu estou apresentando em primeira mão para vocês, assim que minhas clientes verem esse efeito, eu tenho certeza que elas já vão ficar enlouquecidas para fazer. Eu espero de coração que você tenha gostado, porque eu preparei essa aula com muito carinho. E eu também espero que você comece a colocar em prática o que aprendeu aqui para ontem, porque oferecer decorações especiais agrega muito valor ao seu serviço, além de te tornar uma profissional diferenciada e de destaque na sua região, e também te permite melhorar a precificação do seu trabalho. E peraí, calma, antes de fechar esse vídeo, eu preciso te dizer algo muito importante. Eu tenho visto nas redes sociais um movimento de profissionais que não conseguem reduzir seu tempo de mesa, justificando seus atendimentos extremamente demorados de maneira equivocada. As pessoas falam que demorar em atendimento está tudo bem e que é sinônimo de maior qualidade. E isso não é verdade. Você realmente acha que a cliente vai preferir fazer um alongamento com a profissional que faz em 2 ou 3 horas ou com a profissional que faz em 1 hora, se ambas entregarem a mesma qualidade?
Na verdade, eu tenho clientes que pagam até mais caro para fazer comigo só porque eu faço em 1 hora. Eu já bati nessa tecla e eu vou repetir. Você precisa de um método que vai te dar um passo a passo para fazer um alongamento de alto padrão de qualidade com redução de tempo. Se você não se especializar nesse método, você vai ficar para trás. Isso é um fato. O mercado tem ficado cada vez mais competitivo e as clientes cada vez mais exigentes. E é por isso que o Poligel e o método VDA chegaram para ficar e para formar um exército de empreendedoras do futuro. E eu te convido a mergulhar de cabeça nessa oportunidade que eu estou te dando e que será a última nessas condições. Aqui embaixo desse vídeo você terá acesso a todos os detalhes da sua grande e última oportunidade. E aí, quem você vai ser? A profissional ultrapassada ou a profissional que vai dominar o mercado no futuro com agenda lotada e um faturamento de mais de 10 mil por mês? Fica com Deus e eu espero te ver no voo da águia.